Olá. Quando eu era criança, era muito comum a figura do vendedor de livro que visitava de casa em casa, né, oferecendo seus produtos. Quase sempre eram enciclopédias e coleções de livros para crianças, né. Diz que numa dessas, minha mãe chegou a comprar uma enciclopédia que eu gostei bastante, a enciclopédia Conhecer, e também, em outro momento, né, inclusive bem antes de comprar essa enciclopédia, uma coleção com histórias infantis que incluía diversos clássicos, né, como Gato de Botas, João e Maria, essas histórias, né, bastante conhecidas, e dentre elas a história de Aladim e a história de Ali Babá, e que estavam entre as que eu mais tinha gostado, mais inclusive a do Ali Babá do que a do Aladim. E por eu ter gostado dessas narrativas, né, posteriormente eu ganhei uma edição também já da adaptação infantil das Mil e Uma Noites, e achei aquilo ali fantástico, né? Sobretudo quando se referia a Simba e aos Ifrits, né? Bom, o fato é que As Mil e Uma Noites passou a ser um livro que me chamava bastante a atenção, mas está naquela categoria de livros que muitas vezes a gente não tem a real dimensão do que é realmente este livro das Mil e Uma Noites, né? E não haviam, assim, não tive acesso a traduções mais bem acabadas, né? Até que muito tempo depois, eis que me deparei com este monumento aqui. O livro das Mil e Uma Noites, traduzido por Mamed Mustafa Jarouche, que é uma obra constituída de 4 volumes e que é um verdadeiro monumento enquanto trabalho de tradução, tá? É preciso lembrar que quando estamos falando de obras que estão mais distantes, tanto no tempo quanto no espaço da nossa cultura, conseguir traduzir envolve não apenas o cuidado com o idioma, mas também o cuidado com o entendimento da cultura daquele povo, daquela época, a arqueologia desse texto, o estabelecimento do texto efetivamente a ser traduzido. Mustafa Jarouche foi atrás de manuscritos, inclusive, né? Porque vale lembrar que a imprensa, né, é mais recente no mundo árabe do que para o mundo ocidental. Ela aconteceu de maneira bem mais recente, né? Então, isso consiste assim, isso consiste como um monumento à tradução. O serviço prestado pelo tradutor desta obra é inestimável. Recomendo bastante a leitura de todos os volumes. É possível que gostem muito do volume 4, que é onde estão aquelas histórias que eu mencionei como as mais conhecidas, né, como Ali Babá e o Aladim. Mas é preciso lembrar que nem Ali Babá nem Aladim se encontram nos manuscritos mais tradicionais, né, nas edições, digamos assim, mais fidedignas do livro das Mil e Uma Noites. Nem se sabe ao certo como surgiram essas histórias, essas duas, e como foram para lá. Às vezes eu penso que o Aladim tenha sido escrito inclusive por um ocidental que, ao traduzir para o francês As Mil e Uma Noites, possa ter introduzido esta narrativa, não sei, mas o fato é que ela não é efetivamente um texto original das Mil e Uma Noites. Ali Babá está mais ou menos na mesma categoria, tá? Bom, a estrutura inicial, né, que dá origem a toda essa questão das Mil e Uma Noites é justamente a figura, né, de um rei que a cada noite se casa e na manhã ele manda executar a sua esposa. Negócio terrível, né? E até que Sherazade, ela casou-se com o rei e durante a noite ela pede licença para contar uma história, né? E ao contar essa história, que vai causando interesse no rei, quando chega de manhã ela para num determinado ponto e ele quer saber o final da história antes de mandar executá-la. Porém,
ela diz que não tem mais como continuar, né? Enfim, e poderia continuar à noite, e isso vai se passando. Então, ela não vai ser morta naquela manhã, para que continue a contar essa história. E na noite seguinte ela faz a mesma coisa, e nisso vai intercalando noites e noites contando histórias, que uma história puxa outra história, ela sempre para num ponto em que gera essa expectativa pela continuação. E aqui nós temos a reunião destes elementos. Olha, a gente está dividido aqui no ramo sírio, aqui o 2 de novo, o ramo sírio, e aqui o ramo egípcio, e aqui o ramo egípcio e mais as duas narrativas que não seriam partes originalmente das Mil e Uma Noites, Aladim e Alibabá. Bom, além da tradução em si, as notas explicativas são um fascínio à parte, tá? Porque estamos falando de alguém que conhece bastante, não apenas o idioma em que foram escritas essas narrativas, como também a cultura, tá? De onde provém as Mil e Uma Noites. Então, é um livro bem interessante para quem busca familiarizar-se com este universo, tá, das Mil e Uma Noites, como também para quem se interessa pela própria narrativa mesmo, como literatura de fruição, ok? Bom, eu gostaria também de lembrar que quando nos deparamos com obras como esta, em que houve um cuidado tão grande no estabelecimento do texto a ser traduzido, no estudo apurado, tanto do idioma quanto da cultura, é um bem muito grande para a nossa cultura, para o nosso enriquecimento cultural, ok? Porque uma coisa é lermos as Mil e Uma Noites sendo a tradução da tradução. Uma coisa é ler as Mil e Uma Noites traduzida do francês, traduzido do inglês. Outra coisa é traduzido do original, feito uma busca por manuscritos. É como você pensar, por exemplo, que quando nos deparamos com a tradução de Dostoiévski, uma coisa é ler a tradução vinda do francês. Outra coisa é quem foi traduzir direto do russo e conhece muito bem tanto o idioma quanto a cultura. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a Homero, né? Uma coisa é ler Homero traduzido do inglês, espanhol, francês. Outra coisa é quem foi buscar o texto no grego homérico, a poesia tradicional chinesa, e assim por diante, tá? Então, assim, recomendo bastante a leitura destas obras. Muita gente vai gostar muito do volume 4, mas, sinceramente, estes volumes aqui, como um todo, são um deleite para quem cresceu tendo contato com este universo maravilhoso das obras das Mil e Uma Noites, e agora tem a oportunidade de se deparar com uma edição que respeita bastante as origens daquela obra e mantém na tradução a beleza da palavra. Então, nossa sugestão, nossa dica de leitura são estas Mil e Uma Noites. Valeu!